Olá, telespectadores! Dando início ao nosso programa Eleições 2020, nós estamos recebendo aqui hoje o professor Zene, professor da rede estadual, foi pré-candidato, já participou de eleições, já teve a sua participação na política e por isso nós queremos ouvir o professor Zene. Professor, primeiramente, como que está o senhor? Tudo bem? Quais as condições que o senhor está hoje em Nova Alvorada do Sul? Qual que é a avaliação que o senhor tem? Primeiro vamos falar um pouquinho do professor Zene. Fique à vontade, professor, aos nossos telespectadores que estão nos acompanhando no programa Eleições 2020. Satisfação, Fábio, em estar aqui com você e através deste meio de comunicação chegarmos aos nossos web ouvintes ou telespectadores. Professor Zene reside em Nova Alvorada do Sul há aproximadamente 17 anos. Professor Zene é graduado em filosofia, bacharel, licenciado, pós-graduado e nesse tempo aqui residindo atuou no setor administrativo da esfera local, e alguns anos como professor da rede estadual e atualmente, aproximadamente em 60 dias, assumiu então concurso público na rede estadual de Santa Catarina e atua atualmente como professor de filosofia na cidade de Brusque. E em visita aos meus familiares, então nos é oportuno falarmos um pouco daquilo que o ano de 2020 vem nos proporcionar, vem nos instigar. Falando sobre política, né? Porque essa é a visão do nosso programa, levar a informação a você que está nos acompanhando, levar toda a informação com imparcialidade. Falando sobre política, professor Zene, qual que é a avaliação do senhor sobre o atual cenário político? Nós sabemos que o país vem vivendo uma mutação, né? Por que não dizer, escolhas foram feitas totalmente contrariando o que a velha política, por assim dizer, apresentava ao povo. Nós tivemos mudanças drásticas no cenário. Qual que é a avaliação que o senhor tem hoje do cenário político, mais especificamente pegando aí um gancho no cenário nacional, mas sendo mais preciso na questão municipal? Qual que é a avaliação que o senhor tem? Perfeitamente, Fábio. Nós temos essa percepção muito evidente de que o povo, os cidadãos, as cidadãs estão sedentos por mudanças. Gradativamente, os cidadãos, as cidadãs estão se dando conta de que, de fato, tem em mãos o poder de mudar. É aquilo que está previsto, assegurado no parágrafo único da nossa Constituição Federal, do artigo 1º, de que todo o poder emana do povo e permanece nele. E me parece que as pessoas estão se dando conta disso e, primando por práticas diferenciadas, estão de maneira muito salutar, muito conscientes, atuando e fazendo a diferença através do voto, de um ato constitucionalmente assegurado. E eu penso, Fábio e telespectadores, que não será diferente em Nova Alvorada do Sul. Nova Alvorada do Sul, uma cidade jovem e por muito tempo assim conhecida como cidade jovem. Mas, residente aqui há 17 anos, tenho acompanhado um pouco dessa dinâmica de gestão. E me ocorre dizer que, infelizmente, Nova Alvorada do Sul teve no decorrer de todo esse tempo tão somente uma escola política. E com todo respeito aos que estiveram e aos que estão à frente da coisa pública, vale dizer que aquilo que estava ao seu alcance, acredito que eles buscaram formas de fazer. Porém, Fábio, é nítido, é explícito de que ainda que tenham feito, o que está a dispor da população está muito aquém, muito distante, ou seja, fica a desejar. Nova Alvorada do Sul, por muito tempo, ou por esta escola política que tenta se perpetuar na coisa pública, foi colocada como uma cidade em desenvolvimento. Porém, Fábio, sob minha ótica, o que nós sofremos nos últimos
anos, né, é um inchaço populacional. O desenvolvimento naquilo que implica o verdadeiro sentido do termo está a desejar. Portanto, fica nítido. Andando pelas ruas de Nova Alvorada do Sul, conversando com os cidadãos, com as cidadãs das diferentes idades, diferentes faixas etárias, é perceptível o desejo pela mudança. Professor, qual seria a dica ou a orientação ou o conselho que o professor Zene daria às pessoas que estão nos assistindo? Esse ano tem eleição. Qual é o perfil que o senhor indicaria para o eleitor que quer uma cidade com as diretrizes diferentes, mudanças radicais? Qual seria impacto na economia? Qual seria a indicação, o conselho que o senhor daria às pessoas? Professor Zene, qual seria o perfil de candidato que as pessoas que estão nos assistindo poderiam, nesse momento, votar? Qual seria o ideal candidato para assumir a política, para estar num cargo? Qual que é a avaliação que o senhor faz também, pegando um gancho já nessa pergunta, do legislativo? Porque nós sabemos que o legislativo é uma peça fundamental na democracia. Qual que é a avaliação que o senhor tem com relação ao legislativo e o perfil de um candidato que está pronto para representar o povo nesse novo formato, nessa nova política que está por vir? Perfeito, Fábio. Ainda me atenho ao parágrafo único do artigo 1º da Constituição, onde ali está explícito qual deve ser o perfil daquele que se dispõe ou se coloca à disposição da análise da população. O povo tem o poder e o povo o exerce diretamente ou através dos seus representantes. Ou seja, o perfil do legislador, o perfil de quem vai estar à frente do executivo é este, tão somente e unicamente representante do anseio, do desejo do eleitor, da população. O que nós temos vistos, e isso é histórico no Brasil, figuras, indivíduos, valendo-se da máquina pública e colocando-a, subjugando-a ao interesse particular, quando muito, de grupos minoritários. 2020 exige a mudança deste perfil de gestor. 2020 exige que tenhamos uma confluência para o que preza a Constituição, que o legislador, que é o que está à frente do executivo, seja o representante, que não faça da coisa pública algo particular, algo para a realização dos seus anseios particulares. Estar à frente do legislativo é de fato representar o povo, não necessariamente ficar subordinado a ter-se aos interesses do executivo, ainda que este esteja munido do ímpeto de fazer para todos, porque é no legislativo que o povo é representado. E Fábio, e todo o poder concentra-se no legislativo. Por quê? Você nunca viu um vereador ser cassado pelo executivo, mas o inverso é possível, desde que estes tenham fiel compromisso para com o eleitor, tenham ciência daquilo que implica ser legislador. Então, penso que este é o perfil dos próximos legisladores, enfim, de todo gestor, independente da esfera, se no legislativo ou no executivo, ser única e exclusivamente representante, não impositor, mas representante do povo. Na avaliação do senhor, então, para que a saúde da democracia funcione, nós não devemos votar apenas no executivo, alguém com o perfil, mas precisamos estar atentos a quem vai fiscalizar também
o executivo, né? Existe aquela velha máxima, né? Se um está errando, todos estão deixando de cumprir o seu papel. É isso? Essa é a visão do senhor, que um fiscaliza o outro, o legislativo deve estar atento às ações do executivo. Isso é a democracia? Perfeitamente. Tu trouxeste um ponto muito relevante. E o que eu tenho afirmado, observado em outros momentos, de que não há executivo perverso se o legislativo tiver ciência do que implica a sua função. Ou seja, se o executivo age de má fé, é porque há conivência, a subordinação do legislativo. Não vamos dizer que é uma regra, mas como nós trabalhamos dentro do processo democrático, de que a maioria ela é que define, ela que tem o poder de decisão, então automaticamente nós vemos uma maioria atuando em defesa de um homem só, que no caso é o executivo. Não, o legislativo ele tem o poder de representar aos munícipes. Na avaliação do senhor, professor, se não tem medicamento na farmácia básica, quem está falhando? O executivo ou o legislativo? Observe que se o legislativo cumprir o seu papel, certamente que ele teria ciência dessas situações desagradáveis. É o legislativo que ganha, ao qual nós outorgamos poderes para ir aonde nós, cidadãos, trabalhadores de diferentes segmentos, não podemos ir. Então nós outorgamos a eles esse poder. E eles devem necessariamente fazer esse papel de fiscalizarem, né? De colocarem-se à disposição integralmente da população. O que nós vemos muitos legisladores, ainda que ganhando consideravelmente, porque os legisladores e também o executivo, principalmente na esfera local, não que em outros municípios não aconteça algo semelhante, são pagos consideravelmente. E ainda nós vemos os nobres dedicando-se a funções, a partes da qual foram incumbidos. Isso é uma afronta ao eleitor. Professor, nós temos sempre aquela pergunta do eleitor, né? Sobre renovação. É importante. E nós sempre nos deparamos com algumas opiniões, um tanto às vezes preocupado. O que seria renovação? Como renovar? Qual é a verdadeira renovação? Renovar com os mesmos? Renovar com a mesma estrutura? Renovar com outras pessoas? Eu queria que o senhor, professor, na rede estadual, tem uma experiência enorme, reside em Nova Alvorada do Sul há mais de 17 anos, conhece o nosso povo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o cenário renovação. Qual é a expectativa que as pessoas precisam? Porque o eleitor que está nos assistindo, essa é a nossa missão, levar essa informação. Nós falamos um pouquinho ainda sobre a função do vereador, a função do executivo, quem está falhando, quem está errando na ausência de medicamento ou outras deficitárias que o poder público deixa de fazer para atender a população. Mas agora, finalizando este tema, nós queríamos que o senhor detalhasse um pouquinho qual é a verdadeira renovação, qual é o caminho que o povo deve seguir para ter esses problemas solucionados, em quem eles devem depositar a sua confiança, o seu voto. Porque eu dizer que eu sou novo é fácil, mas qual é o perfil ideal? Qual é o caminho que o eleitor deve seguir nesse ano, eleições 2020? Perfeitamente, Fábio. Isso nos liga àquilo que inicialmente nós pontuamos. Mas Nova Alvorada do Sul, nos seus mais de 25 anos, tem sido gerida por uma escola política somente. Tivemos a mudança de representantes, mas o modo de ver e fazer foi sempre o mesmo. E aí nós, no decorrer dessas décadas, ouvimos falar muito em desenvolvimento, porém, ao contrário do que o termo
em si representa, nós observamos tão somente um inchaço populacional. Ou seja, não houve políticas públicas que acompanhassem este aumento populacional. Temos ouvido falar muito também sobre renovação. Renovar dá a sensação de que já tivemos momentos interessantes, agora nem tanto, e que podemos retomar aquele período já passado como um esboço, um modelo de governo. E eu ouso dizer que renovar não é o caminho. É preciso inovar. Não basta você migrar de uma sigla para outra e se intitular proponente da diferença. Nós temos observado, Fábio, essa dança de cadeiras, principalmente nos últimos dias, mas o que essa dança representa? É muito do mesmo. São pessoas que, no decorrer de todo um processo, de toda uma dinâmica política, buscaram tão somente preservar anseios particulares ou grupais. Portanto, é indispensável que o eleitor tenha a percepção de que a mudança, a conversão do itinerário é em 2020. Porque, do contrário, nós vamos protelar aquilo que é esperado há muito tempo. A juventude não pode esperar. Os estudantes não podem esperar. O idoso não pode esperar. Ou seja, os munícipes estão cansados de verem seus sonhos serem protelados. É urgente que voltemos o olhar de maneira muito tranquila e possamos observar no meio, no cenário, pessoas que vêm de fato munidas por esse desejo íntegro de fazer e fazer para todos. Professor Zene, primeiro, a satisfação imensa de ter o senhor aqui, falando no programa Eleições 2020, porque essa é a nossa missão aqui, essa é a nossa proposta, estar informando você, eleitor, sobre o quadro atual, quem são os candidatos. Nós vamos sim detalhar o plano de governo de cada um, ouvir as propostas. Cabe a eles, professor, fazer a sua defesa, o porquê devo continuar, o porquê eu quero entrar na política, o porquê eu devo assumir o legislativo, o executivo. Cabe a eles falar isso. Essa não é a nossa missão. Nossa missão aqui é o que nós acabamos de fazer, ouvindo a opinião do professor Zene. Já nas considerações finais agora, professor, qual que é a mensagem que o senhor deixa ao povo de Nova Alvorada do Sul? Qual é a sua posição? Qual é a posição do professor Zene agora nesse novo cenário, eleições 2020? O senhor fique à vontade para falar com os nossos telespectadores, todos aqueles que nos acompanham aqui no programa Eleições 2020. Perfeito, Fábio. Sem sombra de dúvidas, o conhecimento é a via da transformação. Sem sombra de dúvidas que a educação, se não for a via, o caminho, é um dos. E não temos outro propósito senão proporcionarmos ao eleitor conhecimento. Até porque longe de nosso propósito é induzir alguém a agir segundo o que nós pensamos. Mas nosso propósito é íntegro, de desafiar, de desestabilizar, aguçar, provocar o questionamento. Até porque, Fábio, para romper com o ciclo da velha política, esse é o caminho do diálogo, do debate, de colocar-se à mesa e de maneira muito sadia. Política é feito para pessoas politizadas, para pessoas que têm condições de sentarem e de maneira muito madura debaterem sobre aquilo que é o interesse dos munícipes. Portanto, quando nós ouvimos falar sobre a prática da indução, da compra de votos, eu costumo dizer, Fábio, que eu aprendi com meu pai e com minha mãe, que nós compramos boi, vaca, enfim, animais. Seres humanos não se deve comprar. Até porque
a escravidão, ela foi abolida há muito tempo. E eu tenho observado, Fábio, que algumas figuras, defensores da democracia, até componentes de siglas que se intitulam grandes baluartes da democracia, que lutaram contra sistemas impositivos, dentro de um sistema de eleição, compram pessoas. Ou seja, a escravidão foi abolida. Nós precisamos dar ao nosso eleitor condições de analisar quem de fato pode estar à frente da coisa pública, tá? De pegar o que é de todos e colocar à disposição de todos, não de alguns. E quando você me pergunta, professor Zeni, eu vejo que Nova Alvorada do Sul precisa com urgência, e este é o ano de fazer a diferença. E eu quero me dirigir a todos, mas de maneira especial à juventude. Sabemos que existe o voto facultativo, é aquele jovem que tirou o seu título, mas olha para o cenário e fica frustrado, sente-se decepcionado. Esse é o momento de você fazer a diferença. Esse é o momento de você chamar a responsabilidade e escolher com consciência, com seriedade, porque se você não participar, você está protelando o seu futuro, o futuro dos seus pais, dos seus avós, dos seus amigos. Portanto, jovem, portanto, você, eleitor sul nova alvoradense, vamos às urnas, de maneira muito tranquila, assumir o nosso papel de cidadão. Cidadão que não pensa somente em si, mas aquele que pensa de maneira ampla, coletiva. Ser cidadão é isso, é saber que tem direitos, mas também saber que tem deveres. E, portanto, façamos juntos a mudança. Mais uma vez, professor, obrigado pela participação aqui no programa Eleições 2020. E é isso, gente. Nós estamos nos esforçando ao máximo para estar sempre levando a informação até você. Nós temos também uma pauta, estamos dando sequência nela, que é trazer aqui todos os pré-candidatos a prefeito. Nós já falamos com a pré-candidata Patrícia César, já falamos com o pré-candidato delegado Elias e estamos trabalhando a agenda com os outros pré-candidatos que já estão confirmando. Nos próximos dias vai estar aqui fazendo um bate-papo e se apresentando a toda a população. Mais uma vez, obrigado. Eleições 2020. Lembrando, hoje se encerra o último dia de filiação. Você que tem vontade política, quer ser candidato, ouviu aí os conselhos do professor Zeni, corre lá, procure um partido político. Você precisa estar afiliado, você precisa estar afiliado para você poder disputar as eleições desse ano. Um forte abraço a todos e que Deus nos abençoe.